quinta que não tem nada a ver com Xing-Li, que tem a ver com demografia. Imaginem a seguinte situação. Você e sua mulher, ou você e o seu marido, estão os dois trabalhando. Aí vocês têm um filho. Aí vocês têm um segundo filho. Aí acontece uma desgraça qualquer, a sogra vem morar em casa. Tem que ser uma desgraça, né? Bom, e calma, eu não vou falar da qualidade de vida de vocês, calma. Fala só do lado financeiro. Lembra que vocês eram 2 pessoas, 2 rendas para sustentar 2 pessoas. Agora tem o seguinte, tem 5 para serem sustentados e tem um detalhe. Eu estou assumindo que a sogra está velhinha, porque senão vocês não iam assumir ela em casa. 2 crianças, um dos 2 fala, não dá, alguém tem que tomar conta desses 3 aqui. Um dos 2 para de trabalhar, aliás, vai trabalhar mais ainda em casa, mas essa é outra história. E muito bem, agora vocês têm 1 renda e 5 para sustentar. Situação financeira da família fica como antes? É impossível. O resultado é o seguinte, acontece a mesma coisa com o país. Quando um país tem a maior parte da população envelhecendo, ficando aposentada e, portanto, tendo que ser sustentada por menos gente que está trabalhando, que é o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, esse país cresce menos. O país cresce mais quando o grosso da população está em idade de trabalho, que é o Brasil. Porque no Brasil está acontecendo o seguinte, o Brasil já está num processo de ter mais idosos. Só que a queda da taxa de natalidade no Brasil, ou seja, bom, é fácil. Eu lembro quando eu era criança, eu escutava histórias de famílias que tinham 13, 14, 15 filhos. Hoje em dia, outro dia eu conversei com um amigo meu, o cara tinha 3 filhos, todo mundo na sala falou, 3 filhos? Cai todo mundo para trás. O ponto é, está nascendo menos gente, tem menos criança que tem que ser sustentada. E isso está compensando, no caso brasileiro, o processo de ter mais idoso. O resultado é o seguinte, o Brasil está no momento que os países mais crescem. Os países ricos estão no momento em que eles menos crescem. Deixa eu sintetizar isso aqui tudo. 2 barcos, 2 rios, uma única diferença. O rio da esquerda, que é onde está o barco americano, japonês ou europeu, os remadores remam a favor da correnteza. No rio da direita, eu vou vir para cá para deixar vocês verem, vou atrapalhar a visão deles aqui um pouquinho. No rio da direita, o que está acontecendo? Vocês têm o barco brasileiro remando contra a correnteza, que obviamente é mais difícil, e por consequência o barco vai mais devagar. Até que acontece uma pororoca. Os rios invertem a direção. Eles passam a correr para o interior e não para o oceano. Essa pororoca foi causada pela entrada da China na Organização Mundial do Comércio em dezembro de 2001. Quando a China entra na Organização Mundial do Comércio, ela causa 4 coisas. A primeira, de uma hora para outra, a gente tem um aumento na oferta de mão de obra no mundo brutal. E esse aumento na oferta de mão de obra faz com que o preço dos computadores, das televisões, daquilo tudo caia. Ajuda o Brasil. Segundo, cai a inflação e a taxa de juros. Ajuda o Brasil. Terceiro, para que esse cara possa trabalhar na indústria, a indústria na China está nas cidades que estão na costa. O cara sai do interior, vai para a cidade, mas tem que construir a cidade. Vai ajudar o Brasil com procura de matéria-prima. Essas 3 coisas invertem o fluxo de talentos a nosso favor. Ajuda o Brasil. Por fim, acontece uma mudança demográfica. Cada barco tinha 7 remadores, não tem mais. O barco europeu perdeu 2 remadores que se aposentaram. Hoje eles têm 5 remando contra a correnteza. O barco mantém a velocidade de antes? É impossível. O resultado é o seguinte, nessa hora, a gente tem, na década passada, o crescimento médio de Europa, Estados Unidos e Japão caindo pela metade do que era o ritmo médio de crescimento antes. Eles cresceram uma média de 1,1% ao ano. Já no barco brasileiro, além da ajuda da correnteza, ganhamos um remador. Hoje a gente tem 8 remando em vez de ter 7 a favor da correnteza. Sabe o que aconteceu?
Nos últimos 8 anos, o crescimento médio do PIB brasileiro foi 4,3%. Mesmo com um crescimento muito ruim esse ano, fraco ano passado, a média dá 4,3%, que é mais do que o dobro da média dos 25 anos anteriores. Entre 1979 e 2003, a média tinha sido de 2% ao ano. Em outras palavras, a gente está crescendo 2 vezes mais rápido sem ter resolvido nada. Esse é o ponto do condenado a crescer. O Brasil não cresceu porque, de repente, resolvemos todos os nossos problemas e, portanto, agora tudo vai dar certo. Sem ter conseguido resolver os problemas, a gente mais do que dobrou o crescimento. E esse é o ponto onde eu quero chegar, quando eu digo que você não precisa ser otimista com o Brasil para achar que o Brasil tem perspectivas melhores. Faça que nem eu, seja pessimista. Assuma que a gente não vai resolver os problemas. Se a gente não resolver os problemas, a gente cresce o dobro do que a gente crescia antes. E esse é o ponto onde eu quero chegar, de que isso gera um monte de oportunidades. Se a gente for capaz de resolver os problemas, a gente pode crescer muito mais do que isso. O que isso aqui quer dizer? Bom, então, na média, o Brasil cresce 4 e pouco. Só que tem ano que vai melhor e tem ano que vai pior. E os 2 últimos anos foram anos que foram piores. Para poder falar do ano que vem, eu quero explicar por que os últimos anos foram piores, e para isso eu queria a ajuda do Xing Li de novo. O Xing Li vivia de aluguel em Xangai, começou a ganhar dinheiro e resolveu que ele ia comprar um imóvel. Só que estava tudo muito caro na China, os preços dos imóveis lá subiram mais do que no Brasil. E aí ele falou, não dá, onde será que eu compro alguma coisa mais barato? Ele procurou, chegou em Atenas, na Grécia, encontrou o Partenon, que estava em liquidação em Atenas, comprou o Partenon, tem boatos que ele vai transformar o Partenon na Igreja Universal do Reino de Zeus. Sabe, produto chinês, é parecido, é quase a mesma coisa. E onde eu queria fazer era o seguinte, ir com vocês para a Europa, que é o problema que tem atrapalhado o crescimento do Brasil e do mundo, é a crise europeia. Queria falar um pouquinho da crise europeia. Para quem eventualmente me vê no Manhattan Connection, já faz alguns anos que eu venho dizendo, olha, a Europa vai viver uma década perdida. Aliás, eu comecei a falar isso em 2007. Por quê? Por que é fácil saber, ou já era fácil saber? Porque eles têm os mesmos sintomas, os mesmos problemas que nós tínhamos no Brasil e que a América Latina inteira tinha na década de 80. Eu trabalhei durante mais de 20 anos, trabalhei no Brasil, trabalhei na Europa, trabalhei nos Estados Unidos, como responsável em bancos por áreas de mercados emergentes. Então, eu acompanhei um monte de crise, além das brasileiras, né, que já era bastante, ano sim, ano não, a gente tinha crise aqui. Mas, além das nossas, eu acompanhei um monte de outras. Aí eu brinquei com um amigo meu outro dia, sem perceber, eu virei um crisólogo. Um cara especialista em ver crise. É igualzinho um médico. O cara já viu tantas vezes aqueles sintomas que ele sabe como é que a doença evolui. É mais ou menos o mesmo processo. Mas onde eu queria chegar aqui é que o importante é, muita gente esperava que a Alemanha ia tirar a Europa da crise. O que está acontecendo, que era o que eu esperava, o contrário. O resto da Europa está levando a Alemanha para a crise. A Alemanha, já nesse último trimestre, a Europa já teve queda do PIB, a Europa já está em recessão. Por enquanto, tem 2 países grandes na Europa que ainda não estão em recessão. Um que está batendo na trave, que é a França, e um que está um pouquinho melhor, mas um pouquinho melhor significa o seguinte, o PIB cresceu 0,2%. É tudo que eles cresceram. Essa é a Alemanha. É o grande país forte da Europa, não está crescendo nada. E o ano que vem, provavelmente, vai entrar em recessão também. E aí vem o seguinte, gente. Se eu tivesse aqui há uns 4 meses, eu só ia ter razão de preocupação com relação à Europa. De lá para cá, eles tomaram algumas medidas melhores, que eu vou falar daqui a pouco. Mas que ainda não quer dizer que o problema está resolvido. E aí, eu me inspirei num negócio que foi muito importante, que para mim sempre foi uma fonte de sabedoria, que é o horário eleitoral gratuito. A gente sempre aprende muito. Uma das coisas que eu aprendi aqui foi o seguinte, eu me lembrei do último, não do atual, do anterior, a gente tem um político muito importante, lá do estado de São Paulo, eu sou paulista, como o meu sotaque me entrega, que é o Tiririca. É um cara que realmente faz a gente pensar, leva longe o nível da política de São Paulo.
E ele tinha um bordão muito importante, que era o seguinte, ele falava, quem tá não fica, vota no tiririca. E aí o que eu queria usar para falar, infelizmente, provavelmente não é o que vai acontecer no caso europeu. Ainda tem muita coisa que pode ficar pior. Do que eu estou falando? Para começo de conversa, uma possibilidade tem a ver com a Grécia. Eu vou até aproveitar esse palanque aqui. O que vai acontecer na Grécia vai ser o seguinte, um belo final de semana, um sábado qualquer, o presidente grego vai chamar cadeia nacional e vai fazer um anúncio mais ou menos assim. Gregos e gregas, estou aqui para fazer um anúncio solene, estamos hoje mudando de moeda. Estamos adotando a nova dracma. Há uma cotação de €1 para uma nova dracma, de hoje em diante, nossa moeda é a nova dracma, e todos os contratos que antes nós tínhamos em euros acabaram de ser transformados em novas dracmas. Sejam todos muito felizes. Isso foi no sábado. Só que tem um detalhe. Bom, antes de mais nada, por que ele vai ter que fazer isso? Porque se ele não fizer, a Grécia não volta a crescer. Não volta a crescer por uma razão muito simples. A Grécia, segundo as projeções do próprio governo grego, o ano que vem vai ter o 6º ano seguido de recessão. Então, eu queria um chute de vocês, quantos países de 1940 para cá tiveram 6 anos seguidos de recessão no mundo inteiro que não estavam em guerra civil? Algum chute? Nenhum. Isso quer dizer o seguinte, por que a Grécia não cresce? Porque a Grécia tem mais de 1/4 da população desempregada, quase 60% dos jovens desempregados, não tem crédito. Aliás, quem tem emprego está com medo de perder, não gasta. Quem não tem, não gasta porque não tem dinheiro. Não existe crédito para as pessoas, então tá bom, então ela consome com dinheiro emprestado. Os bancos não emprestam e elas não querem tomar emprestado. Não vai ter consumo na Grécia, só tem um jeito da Grécia crescer, que é exportar. Só que aí o problema se chama euro. Com o euro, a Grécia não é competitiva. Então eles vão ter que cair fora do euro. Eles vão cair fora do euro. Eu não sei quando, mas que eles vão, vão. É questão de tempo. E o problema é o seguinte, digamos que aquele anúncio que eu falei acontecesse hoje. Foi no sábado. Chegou segunda-feira. Aí a vantagem de ser brasileiro e já ter visto esse filme várias vezes. O que acontece segunda-feira? Não tem um grego que quer ficar com as malditas das novas dracmas. Os gregos sabem que o tal da nova dracma não vai poder valer a mesma coisa que o euro. Aliás, para que ela ajude a tornar a Grécia mais competitiva, ela tem que valer muito menos do que o euro. Vai todo mundo vender as novas dracmas, a nova dracma despenca, todo mundo compra euro, procura pelo euro, aumenta, o preço do euro sobe. O euro passa a valer 3, 4, 5 novas dracmas. Mas, Ricardo, qual é o problema? O problema é o seguinte, eu tinha emprestado 100 euros para a Grécia. Pela nova moeda e os novos contratos, eu vou receber 100 novas dracmas. Quando eu for trocar as minhas novas dracmas por euro, elas valem 20, 30, 40, 50 euros. Quando isso acontecer, os bancos que emprestaram dinheiro para a Grécia vão perder uns 60 a 80 bilhões de euros, dependendo de qual vai ser essa cotação. E esse não é o problema grande. O problema grande é o seguinte, se acontecer hoje, ninguém vai emprestar mais 1 centavo para a Espanha, para a Itália, por uma razão muito simples. Medo que eles façam exatamente a mesma coisa que a Grécia. E aí, se fizerem, não são 60, 80 bilhões. A gente está falando de $1 trilhão que os bancos vão perder. Só que tem um detalhe, os bancos não têm trilhões de dólares para perder. Você quebra o sistema financeiro mundial se isso acontecer. Por quê? Como é que eles podem evitar que isso aconteça? De uma forma muito simples. O Banco Central Europeu foi autorizado, há coisa de uns 3 ou 4 meses, a comprar título de país que tem problema, que não consegue se financiar. Para quem aqui tem idade, vocês lembram do overnight no Brasil? Era exatamente isso. E vocês lembram do que acontece depois. E por incrível que pareça, essa é a melhor das opções. Por que é a melhor das opções? Porque se não comprar, vai ter calote
as pencas. Só que para comprar tem uma condição. Porque no Brasil tinha uma diferença, era um único país. Nós emitíamos as nossas várias moedas vagabundas da época, éramos donos da emissão da moeda e comprávamos, o governo se financiava com emissão de dinheiro pelo Banco Central. Agora tem um problema, a moeda é da Europa inteira. Para que autorizem o Banco Central a comprar título dos países, eles impuseram uma condição. A condição é o seguinte, o país tem que estar num programa de ajuste da União Europeia, que significa o seguinte, a União Europeia empresta dinheiro, mas em troca, eles vão ter que cortar um monte de gastos. Deixa eu ser mais específico o que isso significa. Significa o seguinte, você vai fechar a escola, você vai fechar o hospital, você vai mandar funcionário público embora, você vai aumentar a idade de aposentadoria, aí eu te dou o dinheiro. Porque aí, talvez você tenha dinheiro para me pagar lá na frente. Senão, eu sei que você não vai me pagar e eu não vou te emprestar dinheiro nenhum. Alguma dessas medidas é agradável, simpática e popular? Vocês podem imaginar que os políticos na Itália e na Espanha não estão querendo isso. Resultado, até agora, eles não pegaram o tal do programa. O que isso aqui significa para mim é o seguinte, provavelmente, o que vai acontecer é, a situação vai ficar pior, esses países vão estar quase quebrando, aí, quando a situação estiver com a água por aqui, vai ter condição política para o político virar e falar, olha, gente, ou a gente pega isso aqui, ou nosso país vai quebrar. Só que isso significa que ainda tem problemas a vir por aí, pela frente da Europa, e isso atrapalha o mundo inteiro, o Brasil inclusive. O grande problema é a Itália. A Itália vai precisar sozinha de mais dinheiro do que Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda juntos, o que significa que é onde realmente o jogo fica complicado. E tem um outro problema sério, que eu não ouvi ninguém falar nada até agora, que é o seguinte, antes de falar do problema, eu queria falar o que essa mulher aqui, a chanceler alemã Angela Merkel, falou há 3 anos quando perguntaram para ela se a crise europeia era grande. Ela falou, sorrindo, estava com uma cara boa, o problema é pequenininho, gente, isso é bobagem. Só que fizeram a mesma pergunta para ela 6 meses depois. Olha a cara da mulher e olha o tamanho do problema. O problema cresceu. 3 meses depois, perguntaram de novo. Ângela, vamos conversar. É sério esse problema da Europa? Ângela, me explica, o problema é grande? Pela última vez, Angela Merkel, qual o tamanho do problema europeu? A última resposta foi, lavo as minhas mãos. O que ela falou foi o seguinte, textualmente, a Alemanha não tem dinheiro para salvar a Europa inteira. Se a Alemanha tentar, a Alemanha quebra. Isso é uma verdade óbvia para qualquer um que consegue fazer conta de adição. Só que ninguém queria fazer. As primeiras vezes que eu falei nisso, eu recebi reclamação formal da União Europeia, o FMI veio falar, não tem como saber isso. Tem, eu fui até a 2ª série, eu consigo fazer conta. Enfim, o ponto onde eu quero chegar com isso aqui é muito simples, gente. Infelizmente, tem um risco que ninguém está conversando, que é essa mulher aqui virou a salvadora da Europa, que é não, ela, se os países tiverem problema, ela dá dinheiro, tudo bem. Só que tem um detalhe, o ano que vem tem eleição na Alemanha. E tem um segundo detalhe. Se a eleição fosse hoje, ela ia ser reeleita, sem problema. Só que a eleição não é hoje, ela vai ser o ano que vem, quando a Alemanha vai estar em recessão. Desde quando é fácil para um político se reeleger com o seu país em recessão? Será que não vai pintar um candidato de oposição na Alemanha com um discurso mais ou menos assim? Meus caros amigos alemães, o que está acontecendo aqui é um absurdo. Vocês trabalham feito uns escravos até os 69 anos de idade, porque essa é a idade de aposentadoria na Alemanha, para quê? Para sustentar aqueles vagabundos gregos que se aposentam aos 60 anos e vão tomar sol naquelas ilhas paradisíacas que eles têm na Grécia, com o nosso dinheiro? Será que não vai pintar um cara com um discurso assim? Se pintar, a crise come solta na Europa. Enfim, resumindo, tem muita coisa ainda que pode dar errado, até porque os problemas que eles precisam resolver na Europa, vários deles exigem mudança da Constituição da União Europeia. E o processo de mudança da Constituição é igual... Levanta a mão aqui para mim quem já participou de uma reunião de condomínio. Legal, bastante gente, então vocês vão entender o que eu estou falando.
A União Europeia tem 27 países. A zona do euro tem 17. Várias das mudanças que eles têm que fazer é igual mudança de fachada de prédio. Tem que ser aprovação por unanimidade na reunião de condomínio. Vocês já participaram de alguma reunião de condomínio que tem que aprovar alguma coisa por unanimidade? Bicho, não é fácil. É exatamente o que eles vão ter que fazer por lá. Enfim, o que eu vejo aqui é que a Europa estará em recessão esse ano, agora o ano que vem, e provavelmente tem uma chance grande de trazer os Estados Unidos junto com ela. Por quê? Porque a economia americana está meio cambaleante. Aí você pega impacto de crise europeia. Segundo detalhe, eles têm um negócio que eles chamam de abismo fiscal. O abismo fiscal é, dia 1º de janeiro, impostos nos Estados Unidos aumentam e programas do governo diminuem. Isso tira do bolso das pessoas lá 670 bilhões de dólares. O consumo despenca e a economia para. O Obama tem até a virada do ano para acabar com isso. Só que tem um problema. Para aprovar, ele precisa de apoio não só do partido dele, os democratas, mas da oposição, os republicanos, que controlam a Câmara dos Deputados. E os republicanos já falaram o seguinte: não mexemos em nada que tenha a ver com imposto, a gente não aceita aumento de imposto. Os democratas falam, eu não aceito corte de gasto público. E o resultado é, não tem acordo. Vamos ver, talvez ele consiga desarmar a bomba. Eu acho que é mais ou menos que nem a história da Europa. Quando estiver quase caindo no precipício, eles chegam num acordo. Mas provavelmente fica pior antes de ficar melhor. E isso significa que tem um risco de recessão ano que vem nos Estados Unidos. Bom, então a coisa lá vai estar ruim. E aí, o que eles vão fazer? A única coisa que eles podem fazer. Que é a mesma coisa que o Brasil e a América Latina faziam na década de 80. O que é? Meu país não cresce. O que eu faço para ele crescer? Faz o que a Dilma está fazendo, pô. Reduz imposto. Ela não cortou IPI, de um monte de coisa para estimular? Bacana, desde que você possa fazer isso. O que você precisa ter para poder fazer isso? Você não pode estar numa crise fiscal, que é onde o Brasil, a América Latina estavam na década de 80 e a Europa e os Estados Unidos estão hoje. Tem outra coisa que você pode fazer. Aumenta os gastos do governo. Não tem PAC, não tem um monte de programa? Mesma coisa. Lá eles estão fazendo o contrário, eles estão tirando o dinheiro do governo. Porque se não tirarem, o governo quebra. Aí vão para o outro lado. Bom, tá bom, então reduz os juros. Boa ideia, você reduz os juros, aumenta o crédito e a economia cresce. A menos que sua taxa de juros já seja praticamente zero. Tem linha de financiamento nos Estados Unidos hoje que custa 0,01% ao ano. Quem não está tomando dinheiro emprestado com essa taxa, não vai tomar dinheiro emprestado com taxa nenhuma. Não adianta reduzir mais. Por que eles não estão tomando dinheiro emprestado? Porque, basicamente, eles falam, eu vou usar isso aqui, eu não sei se eu vou ter emprego, eu não vou conseguir pagar isso aqui para frente, isso aqui vai me gerar um problema, ou para as empresas a mesma coisa. Resultado, gente, é o seguinte, só sobrou uma coisa que eles podem fazer, que está aqui. A situação está ruim? Emite dinheiro alucinadamente. O resultado disso é o seguinte, tem 3, 4, 5 vezes mais dólares, euros, libras esterlinas, ienes no mundo do que tinha 3, 4 anos atrás. Oferta e procura. Quando a oferta de alguma coisa aumenta 4, 5 vezes, o preço disso aumenta ou diminui? Diminui. Significa o seguinte, o dólar vai despencar. E o governo brasileiro pode fazer o que ele quiser. Ele não vai conseguir impedir. O ponto fundamental é, mas Ricardo, mas o dólar andou subindo e está subindo um pouquinho. Acho até que vai subir mais. Agora. Por quê? Porque o que está acontecendo agora é a mesma coisa que aconteceu no final de 2008 e em 2009. Lembra que em 2008 o dólar estava em 1,5, foi até 2,5 e depois caiu tudo de novo? O que aconteceu naquele momento? As multinacionais americanas e europeias perderam rios de dinheiro e fizeram que as suas subsidiárias pegassem o dinheiro daqui e tivessem que mandar para os Estados Unidos e para a Europa. Só que o dinheiro aqui está em real. Eles têm que mandar em dólar. Ele vai comprar dólar, aumenta a procura pelo dólar, o dólar sobe. É o que está acontecendo agora. No meio da crise bem aguda, o dólar sobe. De resto, é dólar
para baixo e avante. E a gente está na crise bem aguda porque a Europa está batendo as botas de despencar de vez, entendeu? Isso aqui vai causar o seguinte, eu não sei se vocês ouviram essa história, mas esse sujeito aqui anunciou há pouco que ele pretende refilmar, fazer uma sequência do Conan o Bárbaro. O que é interessante é que essa foto aqui é quando ele fez o